foi? Eita, como é que eu começo? Espera. Eu tô nervosa. O sino da igreja. Mateus, qual é o meu problema hoje, Mateus? O vídeo de hoje que eu trouxe pra vocês é um vídeo que me pedem sempre lá pelo Instagram, que é maquiagem para iniciantes, pra você que não sabe se maquiar. Apesar de você estar me vendo assim bem maquiada, eu prometo que essa maquiagem que eu ensinei hoje ela é super fácil, super simplificada. Tirei muitos passos para que vocês consigam realmente aprender e executar em si mesmo. Então, eu tô um pouquinho nervosa porque é a volta, né? 4 anos depois, vamos ver se eu dou conta de fazer esse negócio aqui de novo. E pega na minha mão e vamos junto, irmã. Então a gente já vai começar a nossa maquiagem já com a pele limpa, tá? Eu já fiz a higienização da minha pele com sabonete próprio para o meu tipo de pele. E a gente vai começar pela hidratação. Hidratação é uma das coisas que geralmente quem tem pele oleosa tem um pouquinho de medo, mas é um passo importante para todos os tipos de pele. Só que você tem que usar um hidratante próprio para a sua textura de pele. Aqui, por exemplo, eu estou usando esse da Embryolice, que ele é um hidratante em creme, mas ele seca e fica bem sequinho. A minha pele é de normal a mista e ela se dá muito bem com esse hidratante. Já se você tem uma pele oleosa, o ideal é que você use o hidratante em gel, tá? Então eu vou aplicar com movimentos de dentro para fora e para cima, ó. Sempre gosto de empurrar esse hidratante levantando o meu rosto. Mas eu vou vir com as sujeirinhas de hidratante também, ó, no pescoço, porque a gente vai passar um pouquinho de base no pescoço para uniformizar o tom do rosto com o colo. Passa também na região dos olhos. Essa região é muito importante que esteja hidratada, porque que você usa produtos mais secos, como o corretivo e o pó. E uma boa hidratação aqui ajuda a não marcar tanto as linhas. Inclusive eu vou reaplicar nessa região aqui de pálpebra inferior e superior. Feito a hidratação, agora a gente vai vir com primer. E primer é um produto que você escuta falar, né? Primer, mas existem vários tipos de primers para várias texturas de pele e cada primer dá um efeito diferente. Hoje eu vou usar um primer que ele é para efeito de poros, tá? Para quem tem esse porinho dilatado, é um primer que ele parece uma cerinha, então a gente vai aplicar para tipo tampar um pouquinho esse poro. O poro dilatado é o primeiro sinal de quem tem pele oleosa, tá? Quanto mais oleosa a pele é, mais dilatado o poro vai ser. Isso não é uma regra, mas a maioria das vezes isso acontece. Então toda a pele vai ter o poro, só que algumas o poro é fechadinho e em outras esse poro vai ser aberto. Observa que eu tô aplicando, ó, apertando, tá? Esse produto na pele e somente na região onde eu tenho o porinho ali dilatado. Eu não vou aplicar esse primer na minha pele toda, eu aplico só em pontos específicos, ó, só aonde eu quero dar esse fechamentozinho no poro. Com a pele preparada, agora nós vamos para a base. E uma das coisas que faz muita diferença para quem está iniciando, eu sempre recebo essa reclamação, né? Ah, Cintia, eu sempre tento fazer minha pele, mas nunca fica bom, sempre fica as manchas aparentes, a minha olheira eu não consigo cobrir. E isso acontece porque a maioria das pessoas tem medo de usar uma quantidade ideal de base. Eu vou mostrar aqui um lado de como vocês geralmente fazem, que é o que? Pega um pouquinho de base, coloca aqui e vem com a esponja, né, tentando espalhar. Só que você não consegue espalhar isso na região toda, então você vai ter que arrastar para conseguir cobrir. E o que que acontece, ó? Não acontece nada, não dá cobertura nenhuma, tá? Então a primeira coisa é não ter medo da quantidade. Então eu vou pegar a minha base, eu vou espalhar, ó, já uma boa quantidade com o dedo. E ao invés de arrastar, eu vou dar o acabamento com batidinha. Olha só a diferença de um lado para o outro, tá? Usando a quantidade
bem generosa de base e aqui onde eu usei muito pouquinho. A não ser que você queira realmente esse efeito de quase nada de base no rosto, ok. Mas se você precisa de cobertura, você tem que aplicar uma quantidade generosa de produto. Outra forma que eu também gosto de aplicar na minha base é colocando primeiro numa plaquinha, mas se você não tiver plaquinha, você vai usar o quê? Um pirizinho de xícara, tá? Que com certeza você vai ter aí na sua casa. Então eu espalho a minha base aqui e eu já venho pegando diretamente com a esponja. Ó. Pego um pouquinho e venho depositando na minha pele. Essa é a forma que eu realmente gosto mais de fazer, tá? Aproveita essa base, já passa também toda a sua região aqui, ó, de olheira, tá? Uniformiza o tom da sua pálpebra, tanto da superior como da inferior. Se a base tiver uma cobertura boa, às vezes você não precisa nem vir com corretivo, a não ser um corretivo clarinho para dar uma iluminada aqui na região. Vocês viram que eu apliquei a minha base todinha com batidinha, né? Eu tenho inclusive um mantra, tá? Que eu queria que vocês repetissem comigo. Nada de arrastado, sempre batidinha. Nada de arrastar, sempre batidinha. O único lugar que a gente vai dar uma leve arrastadinha é no pescoço, porque eu não quero o acúmulo de produto. Então eu vou só, ó, uniformizar aqui o meu pescoço com o tom do rosto. E pronto. Mas em toda a região do rosto, aonde eu quiser cobertura, eu só posso aplicar a minha base com batidinha, tá? Pele uniformizada, eu fiz uma pele com alta cobertura porque eu gosto dessa pele mais bem coberta. Agora, se você gosta de menos, é só diminuir um pouquinho o produto, mas sempre fazendo isso, tá? Tentando aplicar na maior parte possível do rosto, para que você não coloque só concentrado num cantinho e tenha que espalhar arrastando com a esponja. Como eu já apliquei a base na região dos olhos, você pode observar que ela já neutralizou a minha olheira. É uma base de alta cobertura, então ela tem esse poder de cobrir a olheira porque ela tá no mesmo tom da sua pele. Agora eu vou vir com um corretivo clarinho para dar um pontinho de iluminação. Como eu não preciso mais adicionar camada de produto, eu vou apenas passar esse corretivo aqui na minha esponja para dar só uma leve carimbadinha aqui, ó, e dar só um pontinho de iluminação sem adicionar muito produto, tá? Se eu vier com o aplicador passando esse corretivo aqui, eu vou colocar muito produto sem necessidade. Então eu passo só um pouquinho dele, ó, na minha esponja e venho aplicando. Esse é o momento mais importante, que você não arraste o produto, tá? Que você não arraste a esponja, é apenas batidinha, porque a gente já tem uma camada de base aqui embaixo. Então, se eu faço isso, eu dou aquele efeito de rasgado na pele que a gente chama de craquelado, tá? Então, feita a iluminação com corretivo, agora vamos vir com o pó. Eu começo com o pó translúcido para aplicar apenas na região onde eu apliquei o corretivo e manter essa iluminação que a gente deu. O pó translúcido, ele sempre vai ser um pouquinho mais claro do que a nossa pele, acompanhando essa iluminação do corretivo, né? Então aqui, gente, o que eu tô fazendo é que eu tô apenas retirando as linhas, tá? Ainda é a esponja com a sujeirinha de corretivo e eu tô retirando o acúmulo das linhas. Depois que eu faço isso, eu venho com uma esponjinha seca, essas esponjinhas de veludo, pego o pó e vou lá, ó, apertando delicadamente para secar a região. A quantidade de pó que você vai usar vai determinar o quanto a sua pele vai ficar mais sequinha ou menos, tá? Então, às vezes, o fato de você ter medo de aplicar pó nessa região pode fazer essa linha acumular de novo. Pode ser que seu corretivo absorva por completo o pó e quando você vê, vai estar lá a linha com um acúmulo de produto novamente. Então aplica pelo menos umas 2 ou 3 vezes, deixa essa região mesmo bem sequinha para as linhas não ficarem marcando depois. Aí eu vou colocando o pó, como vocês estão vendo, ele tem um tonzinho mais claro. Vou colocando ele em pontos que eu quero manter essa iluminação. Por isso que eu não passo ele no rosto todo, porque se eu passar ele no rosto todo, eu vou clarear todo o meu rosto. E aí depois disso, eu vou vir com um pó compacto, tá? Com um pincelzinho de pó, um pincel assim que seja bem fofo, eu vou selar o resto da minha pele com esse pó compacto. Então eu aplico como, ó, dando
batidinhas também, tá? A minha pele ainda tá úmida, eu não posso correr o risco de já vir arrastando esse pincel e riscar essa pele. Depois que apliquei no rosto todo, agora eu venho com a mão bem leve e varro o excesso de pó translúcido que tinha aqui na região dos olhos. Bom, a pele ainda tá um pouco uniforme, né? O que é uniforme? Tudo de um tom só. E fica parecendo que você tá sem formatos no rosto. Então é por isso que a gente precisa agora voltar com o pozinho mais escuro para fazer o contorno, que é trazer de volta o formato dos ossos da nossa face. O contorno que eu vou usar é uma paletinha que eu comprei recentemente da Letícia de Paula. Ela vem com os três: contorno, blush e iluminador. O pincel de contorno, gente, ele precisa ser um pincel assim, ó, pequenininho, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam de usar um pincel chanfrado ou um pincel quadrado, não. O pincel de contorno, o ideal é que você use um pincel bem fofinho e pequenininho, que ele encaixe mesmo aqui, ó, só no formatinho do seu osso, para que você não abra muito a aplicação desse contorno, tá? E aonde que a gente aplica esse contorno? Na profundidade do nosso osso. A minha profundidade, ela tá aqui, ó, certo? Mas se eu vier aplicando esse contorno aqui, na hora que eu colocar o pincel, ó, naturalmente ele vai descer um pouquinho, tá? A espessura do pincel vai fazer esse contorno descer. Então eu aplico um pouquinho mais em cima para que a base do meu pincel, ó, passe na profundidade do meu contorno. Então, ó, se a minha profundidade tá aqui, ó, vou posicionar meu dedo. Então eu venho, ó, nesse ponto, tá, ó? Que aí, ó, a base do pincel tá pegando exatamente lá na profundidade. Para simplificar, é daqui, ó, do topo da orelha, como se eu viesse, ó, da altura da minha orelha aqui, ó, da linha da orelha, é o limite do meu contorno, tá? Eu venho dando também umas batidinhas para primeiro ir depositando esse produto, vai pegando aos poucos para você não se manchar, tá? Aqui na região de testa eu também gosto de fazer essa lateral, esfumando o produto já. Ó. E eu nunca esfumo com aquele movimento arredondado, muito aberto, que é para não abrir esse local. Lembre-se que a gente está dando um formato no osso, então eu tenho que ser precisa. Ó. Venho dando primeiro batidinha, depois eu esfumo, levando para cima. Esfumo a parte da testa. Gosto de fechar bem aqui essa lateral. E vou fazer também, ó, o contorno aqui do meu mandibular, tá? Desse ossinho. Então a gente vem bem por baixo mesmo, demarcando aqui o osso. Feito o contorno, agora eu vou vir com um blush para dar um toquinho de cor. Se você não gostar de blush, por exemplo, aqui eu usei um contorno que ele é bem alaranjadinho, você pode até continuar só no contorno mesmo, tá? Deixa eu só dar uma limpadinha aqui na minha boca, que eu fico agoniada com essa boca pálida de base. Pincelzinho de blush, também um pincelzinho pequenininho. Os dois pincéis que eu usei aqui agora, tanto o pincel de contorno como o pincel que eu vou usar para o blush, são pincéis de iluminador. Eles são vendidos como pincel de iluminador. São pincéis menorzinhos e bem fofinhos. Esse aqui é menorzinho, mais arredondado, eu usei para o contorno, que eu acho que ele me dá mais precisão. E o de blush, ó, ele é mais fofinho, sabe? As cerdas são mais soltinhas. Então, ele me dá uma aplicação mais suave, mas também pelo fato dele ser pequenininho, me dá a precisão de eu não abrir muito essa aplicação de blush. Então, eu venho aplicando o blush aonde, ó? Um pouquinho acima do contorno. Ele vai se misturando, vai dando aqui só um tom um pouco mais avermelhadinho para dar essa corada na bochecha, tá? Aplico também, ó, com as batidinhas e um varridinho assim, ó. Não tô fazendo nenhum movimento circular. Eu sempre gosto de botar um pouquinho de blush, porque, gente, eu já conheço a minha pele e eu sei que ela vai absorver um pouquinho, tá? Então eu deixo assim mesmo bem marcado. Quando for no final, vocês vão ver que a minha pele já vai ter sugado um pouquinho desse blush. E no nariz, como vocês viram, eu não faço contorno escuro. Por quê?
Porque eu já tenho o osso muito demarcado, tá? O contorno é o quê? O contorno dos ossos, é para mostrar esses ossos. Se eu já tenho esse osso muito aparente, não tem por que eu fazer contorno no nariz. Então eu passo um pouquinho de blush no topo, só para dar mesmo aquela coradinha e aquele efeitinho assim de bronzeado, tá? Agora vamos para o iluminador, e aí agora eu vou usar um pincel de iluminador para o iluminador mesmo, mas aqui realmente eu usei 3 pincéis de iluminador. Vocês sempre vão encontrar essas variedades assim, ó, de formatos de pincel, tá? Mas eu vou pegar esse menorzinho aqui para aplicar meu iluminador. E o iluminador eu sei que é um produto que todo mundo adora, mas você tem que tomar cuidado porque ele dá volume aonde você aplica. Então não dá para aplicar assim demasiadamente. A outra questão também é que a cintilância realça todas as texturas que você tem na pele. Então quando eu venho aplicando esse iluminador, eu vou aplicar ele, ó, no topo do meu osso do zigomático, esse osso que a gente deu a profundidade para ele aparecer, e eu vou aplicar ele aqui, ó, no topinho, tá? Eu também venho dando, ó, batidinhas. Eu evito fazer aquele movimento de vai e vem, porque com aquele movimento eu acabo trazendo esse iluminador para cá, tá? E aqui é onde a gente tem as marquinhas de poros dilatados. Então, se eu aplico o iluminador aqui nessa região, eu acabo realçando esse poro dilatado. E aí eu venho subindo o iluminador aqui para o ossinho da sobrancelha também e a gente faz esse Czinho. Então a medida para você saber aonde você deve parar o seu iluminador é que você vai se olhar de frente e ele vai parar sempre aqui, ó, no finalzinho da sua íris ocular, tá? Ele nunca ultrapassa aqui para dentro. Gosto de aplicar também um pouquinho no queixo, um pouquinho nas laterais de testa, lembrando que eu tô dando volume. Mas nesse centro aqui, eu não quero que ele fique assim, brilhoso. Então eu volto com o meu pincel de pó e vou dar um polimento, ó. Só pra tirar o excesso de brilho. Até aqui também eu gosto de tirar, sabe? Um pouco do excesso, para que ele fique mesmo só a luminosidade com uma certa sutileza. Bom, então nossa pele está pronta, como vocês estão vendo, uma pele com acabamento profissional de alta cobertura. E uma das coisas que eu faço para tirar um pouco desse aspecto de apagado, né, de quando a gente usa o pó, a gente apaga um pouco o brilho da pele. Eu volto com uma bruminha, inclusive essa bruma é de fixação. Essa daqui é da Letícia de Paula e eu venho, ó, dou uma molhadinha aqui no rosto e fico paradinha esperando a minha pele absorver essa aguinha, tá? O que acontece aqui é que essa bruma vai fazer o pó juntar mais com a base e vai tirar esse aspecto de pele apagada. Com a pele bem feita, eu já não preciso me preocupar tanto com o que eu vou fazer nos olhos. Isso é uma das coisas que as pessoas às vezes confundem, pensam muito em fazer olho e não capricham na pele, mas a pele ela é 70% da maquiagem, tá? Então o que eu vou fazer agora nos meus olhos é muito fácil, gente, dá pra vocês fazerem assim no dia a dia. Então o que eu vou fazer nos olhos é algo muito simples e que vai deixar vocês bonitas para várias ocasiões. Inclusive eu acredito que pode ser que seja a sua maquiagem da vida. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro eu vou pegar o meu pó compacto, mesmo que eu apliquei no meu rosto, com o pincelzinho que eu apliquei meu iluminador. E eu vou selar toda a minha pálpebra com esse pó. Ó, vou dando batidinha. Antes de selar, eu tiro aqui, ó, a linhazinha marcada, porque se eu colocar o pó com a linha marcada, ela vai ficar. Coloco o pau. Opa, o pau. Querida, você tá pensando em quê? Coloco o pó em toda a pálpebra. Depois eu vou vir com o mesmo contorno que a gente usou aqui para fazer o contorno. Pego esse mesmo pincel e eu vou dar apenas uma aplicadinha aqui no final e esfumar no alto do meu olho, ó. O bom de usar pincéisinhos maiores é porque você não cria nenhuma demarcação, tá? Então você vai ter um esfumado super suavizado e muito rápido, ó. Já foi, tá? 2 aplicações, foi. Ó, peguei, joguei lá no finalzinho do olho, aplico e esfumo, fazendo um movimentozinho de vai e vem lá na profundidade, né? Que é o côncavo. Agora eu vou pegar o iluminador, tá? O mesmo que eu apliquei no rosto.
Vou pegar um pincelzinho pequenininho e vou aplicar esse iluminador, ó, aqui no cantinho do olho. Dando batidinhas também e esfumando um pouquinho. E para finalizar, eu vou pegar um pincelzinho assim, lápis, mas se você não tiver esse pincel, sabe o que você vai usar? Um cotonete. Deixa eu achar um aqui. Você vai pegar o cotonete, vai afrouxar ele um pouquinho, tá? Vai descolar um pouco o algodão aqui da haste, para ele ficar mais molinho. E aí você vai passar lá no contorno e vai vir aplicando aqui, ó, abaixo da raiz dos cílios, tá? Bem abaixo do cílio mesmo, não é dentro do olho, é por baixo aqui do cílio. E ó, crio um esfumado marronzinho, fazendo a linha do olho. Isso aqui é uma técnica de olho que cabe para qualquer evento e te deixa pronta assim, ó, sabe? Em pouquíssimos minutos. Agora eu vou só passar a máscara de cílio e meu olho vai estar pronto. Ó, agora que a máscara secou, eu só venho com o cotonete. Vou dar uma penteadinha nas sobrancelhas, só para deixar o pelinho elevado. No momento eu não tô fazendo muita coisa na minha sobrancelha, porque eu tô gostando dela mais natural. Para finalizar, vou passar um batom. E uma das coisas que eu gosto hoje em dia é que eu não passo o batom completo, sabe? Eu faço ele aqui só no contorno e venho dando, ó, uma esfumadinha para ele ficar mais natural. E nossa make está pronta. Eu tentei simplificar o máximo possível. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E se você conseguir executar essa maquiagem, deixa aqui nos comentários ou manda pra mim lá no direct do Instagram que eu quero saber se eu te ajudei.